O Wallace no Corinthians. Corinthians tem interesse na contratação do meio-campista Wallace, da Udinese da Itália. Carille vem aí. Será que o técnico que está balançando no Santos pode ser demitido do Santos? Será contratado pelo Corinthians? Antônio Oliveira está pressionado, cada vez mais pressionado no timão. Se não vencer o São Paulo, pode ser demitido. Mudanças no clássico. O Corinthians terá mudanças no clássico contra o São Paulo neste domingo na Neoquímica Arena. Eu conto tudo para você agora. Vamos às informações do Corinthians para você. O Corinthians que joga neste domingo contra o São Paulo, o clássico majestoso, marcado para as 4 da tarde no estádio da Neoquímica Arena. É jogo importantíssimo para o Corinthians. O Corinthians está a apenas 1 ponto à frente da zona de rebaixamento. Se perder o jogo, pode terminar a rodada na zona de rebaixamento e a situação vai ficar muito complicada para o Corinthians na tabela de classificação. O Corinthians que tem até agora apenas 1 vitória no Campeonato Brasileiro, venceu apenas o Fluminense, não venceu mais ninguém. Então o Corinthians precisa urgentemente de pontos, precisa urgentemente de vitórias. O técnico Antônio Oliveira está cada vez mais pressionado no time do Corinthians. Se perder o jogo para o São Paulo, o técnico Antônio Oliveira poderá ser demitido. E o nome de Fábio Carille é o nome que está sendo cotado lá pelos lados de Parque São Jorge. É o Fábio Carille, técnico do Santos, que sofreu 4 derrotas seguidas no Santos, tá bambeando, né? Tá quase sendo demitido lá no Santos. Já são 5 derrotas no Campeonato Brasileiro na Série B, 4 derrotas seguidas. O Carille está quase sendo demitido no Santos, mesmo assim é um nome que agrada aos dirigentes corintianos e ele pode ser contratado. O Carille, que foi o último que venceu o Campeonato Brasileiro pelo Corinthians, ganhou o Campeonato Brasileiro de 17, ganhou também os campeonatos paulista de 17, 18 e 19. Os últimos títulos conquistados pelo Corinthians foram justamente no comando do técnico Carille. Quem defende a contratação do Carille justamente defende sob esse argumento, dizendo que o Carille no Corinthians é um técnico vencedor, ou foi um técnico vencedor no Corinthians. Os que são contrários ao técnico Carille dizem que se ele não está dando conta nem de dirigir o Santos na Série B do Campeonato Brasileiro, como é que ele vai comandar o Corinthians na Série A do Campeonato Brasileiro? De qualquer maneira, o Antônio Oliveira está bastante pressionado no Corinthians. O Antônio Oliveira precisa de pontos, o Antônio Oliveira precisa de vitórias. Sabendo disso, o Antônio Oliveira vai mexer no time do Corinthians, porque o Corinthians tem muitos desfalques para o jogo deste domingo. O Gustavo Henrique está suspenso, foi expulso no último jogo, né? Foi expulso contra o Atlético Goianiense. O Gustavo Henrique está suspenso. O Rodrigo Garro também está suspenso. Tomou o 3º cartão amarelo. O Félix Torres e o Romero estão nas respectivas seleções. O Félix Torres está na seleção do Equador e o Romero está na seleção do Paraguai. Ambos estão se preparando para a disputa da Copa América. O Fagner está machucado com uma lesão muscular. O Pedro Henrique também está machucado com uma lesão muscular. Então, ao todo, são 6 desfalques no time do Corinthians. O Corinthians deverá ter como novidade o Caetano na zaga. Caetano deverá ser uma das novidades no lugar do Gustavo Henrique. Até porque não tem outro zagueiro. Vai ter que ser o Caetano mesmo. Caetano vai jogar ao lado do Kaká no time do Corinthians. Então, Kaká e Caetano na dupla de zaga do Corinthians. O Caetano estava meio jogado para escanteio no time do Corinthians, já recuperou o espaço com essa expulsão do Gustavo Henrique e ele vai ser utilizado na zaga ao lado do Kaká. No meio de campo, o Corinthians deverá ter o Moscardo. O Moscardo deverá ser uma das novidades do time do Corinthians no meio campo. Pelo menos é o que se diz nos bastidores. Ninguém viu os treinos, né? São informações de bastidores. O Moscardo pode aparecer no meio de campo porque o técnico Antônio Oliveira está entendendo que precisa reforçar a marcação no meio de campo. E aí, ou entra o Moscardo, ou entra o Mosquito. O Mosquito pode entrar na ponta direita, né? Seria a alteração mais óbvia
o Mosquito na ponta direita no lugar do Garro, que está suspenso. Com isso, o Igor Coronado iria para o meio de campo. E o Igor Coronado vai poder fazer pela primeira vez a função que ele está acostumado. Jogar no meio de campo, jogar de meia esquerda, jogar à frente ali dos volantes, fazendo a função de meia esquerda para a bola chegar no ataque. Igor Coronado, portanto, vai ser uma peça importante nesse time do Corinthians. Vai ser uma peça importante, porque o Corinthians não terá o Rodrigo Garro, então o Igor Coronado será o único meia de criação do time do Corinthians para fazer a bola chegar no ataque. E se espera que o Igor Coronado tenha uma boa atuação nesta partida contra o São Paulo, que ele chame a responsabilidade. Curioso, uma declaração do Ranielli. O Ranielli, que foi capitão do time do Corinthians no último jogo contra o Atlético Goianiense, deve mais uma vez ser capitão do time do Corinthians, está ganhando e conquistando cada vez mais a liderança. Ele está dizendo que vai ter que fazer o torcedor, o Corinthians tem que fazer o torcedor carregar o time dentro do estádio, né? Fazer o torcedor nos carregar dentro do estádio. É a palavra do Ranielli. Essa é a solução, essa é a fórmula mágica para o Corinthians tentar vencer o São Paulo, fazendo com que o torcedor carregue o time dentro do estádio. É isso que está pretendendo o Ranielli, e com isso o Corinthians quer impor o ritmo dentro de campo desde os primeiros minutos para fazer a torcida vir para o jogo, para fazer a torcida vir para o estádio, né, ir para dentro de campo, para a torcida carregar o time dentro do estádio, é o que pretende o Ranielli e os jogadores do Corinthians. Bom, fora de campo, o Corinthians já está pensando, claro, em se reforçar para a disputa do Campeonato Brasileiro. O Corinthians entende, o técnico Antônio Oliveira entende que precisa de 6 reforços para o segundo semestre. E a janela abre no dia 10 de julho. 6 reforços quer o Antônio Oliveira, principalmente na posição de meio campo. Ele já indicou o Hernani, meio-campista do Parma da Itália. Indicou o Lucas Evangelista, meio-campista do Red Bull Bragantino. E agora indicou também o Wallace, meio-campista da Udinese da Itália. O Wallace pode ser contratado pelo Corinthians. Acontece que a Udinese da Itália quer algo em torno de 40 milhões de reais para a negociação do Wallace. É muito dinheiro para um volante de 29 anos, mas é o perfil do jogador que o Corinthians pretende. Um jogador alto, um jogador forte, um jogador que recupera as bolas. O Wallace, no top 5 das ligas europeias, ele foi o jogador que mais recuperou bolas no meio de campo. Então, é um jogador, realmente é um excelente jogador e está na lista de reforços do Corinthians. O Corinthians vai tentar contratar o jogador. Agora, com que dinheiro o Corinthians vai contratar esse jogador, não se sabe, né? Porque custa muito dinheiro, 40 milhões de reais, né? Mas o dinheiro, eu gravei um vídeo falando dos 40 milhões de reais que o Corinthians vai tentar antecipar pela venda do Murilo e também a venda do Felipe, mas aí vai gastar todo esse dinheiro na contratação apenas de um jogador, aí fica realmente complicado. O Corinthians precisa de dinheiro, não sei se vai antecipar o dinheiro do acordo com a televisão, o Corinthians está próximo de um acordo com a televisão, não se sabe se com a Libra ou se com a Liga Forte União, né, se com a Globo ou se com outra televisão, mas o Corinthians precisa fechar logo este acordo para trazer dinheiro para o clube, assim como o Corinthians precisa fechar logo um acordo do patrocinador master. O Corinthians que perdeu o patrocinador master da VaideBet, precisa logo recuperar o outro patrocinador master e trazer dinheiro para o clube, porque esse dinheiro vai servir para o Corinthians contratar reforços. O Corinthians que colocou tudo em dia a respeito dos salários dos jogadores. Os salários dos jogadores estão pagos. O presidente Antônio Melo conseguiu pagar os salários dos jogadores. Com isso, o Corinthians vai ter mais tranquilidade para entrar em campo. Falta ainda os direitos de imagem, né? Os direitos de imagem também são salários. O jogador de futebol, ele ganha na CLT, que é na carteira, e ganha também nos direitos de imagem, que é fora da carteira. Então, está faltando os direitos de imagem. Ainda os direitos de imagem estão atrasados.
De qualquer maneira, os salários dos jogadores na carteira já estão pagos. O Corinthians conseguiu pagar, entrou dinheiro no clube, entrou dinheiro no caixa e o Corinthians conseguiu pagar o que estava devendo aos jogadores e os jogadores vão entrar com mais tranquilidade nesse clássico contra o São Paulo. Tá, então, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias aí do Coringão, informações tragas aí pelo Cereto, né? Informações quentíssimas que você pode acompanhar aqui. Fábio Carelli está chegando e o Wallace tá vindo para o maior clube do Brasil? Deixa aqui no comentário a sua opinião. Não esquece de deixar seu like. Se inscreva no canal porque é muito importante. Vai lá também no canal do Cereto e deixa a sua inscrição e a sua participação lá para fortalecer o cara, porque ele também sabe muito do Coringão. Então é isso aí, rapaziada. Curtiu o vídeo? Já sabe, né? Teu lugar é sempre aqui para não perder outros vídeos. Já deixa aí o seu likezão. Valeu? Agora a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui.